Bom, pessoal, boa tarde, né? Boa noite, bom dia, dependendo aí do horário que vocês estiverem visualizando a aula, né? E hoje a gente vai dar início aí às nossas propriedades coligativas, ou conhecido também como efeitos coligativos, né? E coligativos. E eles têm tudo a ver, pessoal, com a nossa solução, né? Que a gente tá vindo falando muito de diluição, solução. Então, a propriedade coligativa, os efeitos coligativos, né? Eles são totalmente diretos aplicados quando a gente tem uma solução. Na verdade, eles são efeitos, né? São mudanças nas propriedades físicas que a gente fala quando a gente adiciona, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, água pura, né? E a gente adiciona, por exemplo, uma colher de NaCl, que seria aí meu soluto, né? Então, eu tenho meu soluto e tenho a água, que seria o meu solvente, né? Vamos supor que a gente estivesse fazendo aí um macarrão, né? E aí eu vou colocar sal já na água do meu macarrão, né? Então, eu vou formar uma solução, como a gente viu, né? Do meu soluto, que é o NaCl, e da H2O da água, que seria o meu solvente, né? Quando a gente faz esse processo, né, de formar a solução, onde que eu tinha uma substância pura e adicionei o soluto, a gente altera algumas propriedades físicas desse componente. Uma delas, por exemplo, que a gente poderia já imaginar é que quando você adiciona o sal na água, o que acontece com a temperatura de ebulição, né? Se a água tivesse, por exemplo, a 1 atm, ela teria temperatura de ebulição mais ou menos igual a 100 graus, né? Celsius que a gente fala. Como você adicionou sal, a gente sabe que essa temperatura, né, de ebulição, quem já fez esse processo, ela altera. Eu vou precisar um pouquinho mais de calor, né? Porque a temperatura de ebulição ela vai ser maior devido ao sal que está presente na minha água, porque ela deixa de ser uma substância pura e passa a ser uma mistura homogênea, como a gente viu, né? Então, as propriedades coligativas, né, os efeitos coligativos, eles estão diretamente relacionados quando a gente forma a nossa solução, né? E aí a gente vai alterar algumas propriedades. E aí a gente tem 4 propriedades principais que a gente altera e a gente tem que saber como que elas se alteram quando a gente forma aí a nossa solução, que eu tenho um soluto mais um solvente, né? A primeira é tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e o efeito osmótico ou pressão, a gente chama aqui também de pressão osmótica, né? É o que a gente vai estudar nessa aula de hoje aí, que a gente vai entender um pouco melhor, né? Toda vez que a gente fala em tonoscopia, a gente está falando relacionado à pressão de vapor, né? A gente coloca aí, chama da letra PV, que é a pressão de vapor. Todo fluido, ele tem uma pressão de vapor correspondente, né? Que está relacionada aí com a pressão que as moléculas, elas exercem e a capacidade delas de virar realmente, passar para a fase de líquido, virar vapor, né? Então, isso que a gente chama de pressão de vapor. E aí a gente tem que a tonoscopia é a redução da pressão de vapor de um líquido puro devido à adição de um soluto não volátil, né? A gente tem que essa pressão ela é reduzida, que a gente chama aí de PV, que é a pressão de vapor. Para a gente entender um pouquinho da pressão de vapor, né? A pressão de vapor, a gente fala que ela está relacionada com 2 outras propriedades. Ela está relacionada com a temperatura do meu fluido, mas com as forças intermoleculares, né? Então, a pressão de vapor está relacionada com esses 2 viés aí que a gente pode falar, correto, pessoal? E aí, o seguinte, eu coloquei esse desenho aqui, talvez eu acho que melhor a gente ir para ele, depois a gente vai para o próximo, né? Para o de cima, né? Acho que a ordem teria que ficar invertida. Se a gente pegar, por exemplo, a água, né, considerando aí a mesma temperatura, 20 graus e 20 graus, e eu tiver aqui água e eu tiver etanol, a gente sabe que a capacidade do etanol evaporar, ou seja, a capacidade dele de ser um elemento volátil, né, vai ser muito maior, né, do que um elemento que não seja a água, porque a água ela pode até ser volátil, mas a volatilidade, né, do etanol, a capacidade dele evaporar é muito maior do que da água. Então, a pressão de vapor, por exemplo, da água, ela seria 44, né, nessas condições, e do etanol eu coloquei cerca de 77, se tivesse considerando aí a 20 graus.
né? E por que que isso ocorre? Ah, Sabrina, a temperatura é a mesma, né? As ligações, pessoal, a gente tem que as ligações do etanol, elas são muito mais fracas, né, as ligações intermoleculares, do que a água, que a gente está mexendo aí com pontes, né, de hidrogênio, se vocês viram já, falaram comigo que já estudaram ligações. Então, quando a gente tem ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio vai ser muito mais forte, né, em termos assim, se eu comparar com a do etanol, né, comparando uma com a outra, do que eu teria aí com a da água. E como a do etanol as ligações são mais fracas, né, o que que acontece? A pressão de vapor dele é maior, né? Então, a pressão de vapor, ela está relacionada tanto com a temperatura, a gente aumenta a temperatura, a gente altera a pressão de vapor, né? Ela vai tender a se tornar maior também, mas ela está relacionada também com as forças intermoleculares, que está relacionado com a capacidade aí, as ligações das moléculas de polo induzido, né? Ligações covalentes, e aí cada componente vai ter um, correto? E aí, pessoal, o que que acontece? Se eu tenho água, por exemplo, coloquei aqui, água é uma substância pura, então ainda não tinha uma solução. E eu coloco o meu soluto, né? Que no caso, o meu soluto aqui é uma glicose, né? Então, eu coloquei açúcar, por exemplo, fazer uma solução de água e açúcar, aonde que esse soluto, a gente fala que é um soluto não volátil, né? A capacidade da glicose evaporar, ela é baixa. O que que a gente faz com a pressão de vapor, né? Como eu adicionei o soluto nessa substância antes, que era a água líquida, a minha pressão de vapor, ela vai cair, ela vai reduzir, né? Então, a tonoscopia, o que ela estuda, né, o que ela tem a ver é com a redução da pressão de vapor toda vez que a gente adiciona um soluto que não é volátil. Então, toda vez que eu adicionasse, por exemplo, NaCl, que também a pressão de vapor, ela também o que? Diminuiria, né? Porque aí eu tô entrando nas minhas moléculas aqui, né, com o meu soluto, né, eu tô tendo uma nova interação que vai dificultar ainda mais que essa solução, ela se volatize, ela se evapore, né? Então, a gente tá relacionado com isso aí quando a gente fala de pressão de vapor, ela vai reduzir, certo? E depois a gente vai para a ebuloscopia, que tem a ver com a ebulição, né, de cada elemento, não só com a pressão de vapor, que ela é individual, né, para cada elemento da nossa solução. A gente vai ver para a ebuloscopia, que tem tudo a ver com a ebulição. A ebuloscopia, a gente fala que é o estudo da temperatura da ebulição, né, em um solvente provocada pela adição de um soluto. Então, sempre a gente vai adicionar um soluto, né, que ele é não volátil. Normalmente trabalha aí com solutos não voláteis, e a gente vai ver o que vai acontecer nessa propriedade física, né? Um exemplo claro que a gente tem, que eu até dei lá em cima, por exemplo, da ebuloscopia, é da água com sal, né? Então, se eu tinha aí, por exemplo, 1 atm e água 100 graus, e eu adicionar, por exemplo, sal, né? O que vai acontecer com a temperatura de ebulição do meu sistema? Eu coloquei aqui 120, mas a gente tem que checar esse valor, é só um exemplo que eu dei, né? Mas a temperatura, ela vai o quê? Ela vai aumentar. Eu vou ter aí, né, uma temperatura maior de ebulição da minha solução, porque eu adicionei o meu soluto. A mesma coisa vale se eu tiver, por exemplo, água e bicarbonato, né? Então, o bicarbonato é o meu soluto. Então, eu tô aumentando a temperatura de ebulição dessa solução devido eu ter adicionado meu soluto na minha, formado aí a minha solução, correto? E aí a gente tem por último, né, a gente tem a crioscopia e o efeito osmótico, né? Vou passar para cá, opa. A crioscopia, gente, está relacionado aí com o efeito do congelamento, né, de um solvente. E eu resolvi dar um exemplo claro, né, que a gente usa em cervejaria, inclusive aconteceu recentemente com a Baker, né, que é a questão da cerveja, né, com água tá com etileno glicol, né? Por que a gente usa etileno glicol em sistemas de refrigeração? Justamente para alterar, né, a crioscopia, né? A gente está alterando essa propriedade aí, que é a crioscopia em relação quando a gente trabalha com a água, né? Por exemplo, em sistema de refrigeração. Por quê?
o que ele faz? Ele diminui a temperatura de congelamento, né, conhecida também como temperatura de fusão, que é do líquido virar sólido, né, da sua substância. Então, a gente sabe que a água, por exemplo, ela congela a 0 graus. Quando a gente adiciona água mais etileno glicol, o que o etileno glicol ele faz, né? Essa solução que a gente forma, às vezes a água ela não vai congelar mais a 0 graus, às vezes ela passa a congelar a menos 5 graus, né? Ela abaixa a temperatura de congelamento, ela abaixa a temperatura que a gente chama aí de fusão do seu elemento, né? De solidificação, desculpa, a gente falei fusão, mas é solidificação, né? Passar de líquido para sólido, tinha falado errado anteriormente. Então, esse abaixamento é o que a gente chama de crioscopia e é o que acontece quando a gente coloca um soluto, lembrando sempre, não volátil na nossa mistura, correto? E aí a gente vai para o efeito, né? Osmótico, conhecido aí também como pressão osmótica, a gente chama isso aqui muito de pressão osmótica. Eu vou explicar primeiro o que é a osmose, depois a gente vai entender o que acontece, né? A osmose é quando eu tenho uma membrana seletiva, uma membrana não permeável, então desenhei minha membrana aqui para vocês, né? E aí a gente tem uma solução diluída e uma solução mais concentrada, né? Então, o que tende a acontecer quando eu tenho essa membrana seletiva e dois tipos de solução diluída e concentrada, que a gente já viu o significado também na última aula, né? A solução, o lado que está mais diluído, né? O solvente, ele tende a passar, né, para a solução que está mais concentrada, a fim de que tudo depois entre em equilíbrio, a fim de que toda a minha concentração, né, na minha solução, ela se torne a mesma depois de um tempo, né? A gente tem que esperar um tempo. Então, a osmose nada mais é do que isso, quando a gente tem uma membrana seletiva, que aí eu vou ter um fluido, né, que vai passar por essa membrana, a fim de atingir a mesma concentração, né? Então, vai deixar essa aqui que está bem concentrada, por exemplo, no caso, ficar mais diluída. A pressão osmótica seria uma pressão que a gente faz, né, do lado que eu tenho aí a maior concentração, que a minha solução está mais concentrada, que eu faria nessa solução a fim de evitar que isso aconteça. Porque se eu estiver exercendo uma pressão aqui, né, eu vou dificultar mais que essa tendência que eu tenho da minha solução mais diluída, o solvente migrar para o lado da solução mais concentrada. Se eu realizar essa pressão, que a gente chama de pressão osmótica, conhecido como Pi também, né, a gente evita que isso aconteça. Então, quando a gente adiciona um soluto, né, então se eu tenho uma solução e eu adicionei um soluto, é claro que essa pressão aqui, então, o que ela vai fazer? Essa pressão, que é a pressão Pi, né, que a gente fala, a gente denomina de Pi, ela vai o quê? Aumentar. Por quê? Eu vou ter que realizar uma força maior sobre essa área porque eu aumentei a concentração da minha solução, né? Então, ela aumenta. Em resumo, na nossa aula, né, de hoje, que eu acho muito importante a gente falar, quando a gente tem um soluto, né, quanto mais eu adicionar, né, um soluto na minha solução, quanto maior a concentração, lembrando que a gente está trabalhando com soluto não volátil, né, o que acontece com os efeitos coligativos, né? O primeiro, que é a tonoscopia, a gente tende a pressão de vapor diminuir. O próximo, que é a temperatura de ebulição, né? A temperatura de ebulição, ela tende a aumentar quando eu adiciono o soluto, né? A crioscopia, quando eu adiciono a temperatura de congelamento, né? Ou de solidificação, ela tende a fazer o quê? Ela tende a diminuir. E por fim, né? A pressão osmótica, conhecida como Pi, ela tende a fazer o quê? Ela tende a aumentar pela adição de soluto. Então, aqui a gente pode falar, né? Tem gente que fala que até é a regrinha da mão, né? Que um diminui e um aumenta, um diminui e um aumenta, né? Então, o básico das propriedades coligativas, um resumo básico, é isso aqui que eu falei para vocês, em que a gente tem que a pressão de vapor e a temperatura de congelamento, ela sempre diminui com a adição de um soluto não volátil, e que a temperatura de ebulição e a pressão osmótica, ela sempre vai aumentar com um soluto, com a adição aí de um soluto não volátil. Eu coloquei um texto para vocês, pessoal, estudarem um pouco mais sobre isso, né? Lá cita alguns exemplos dentro do material de hoje também, e coloquei alguns exercícios para ver se vocês realmente compreenderam essa matéria. Combinado? É isso aí, muito obrigada e até segunda-feira.